Bom dia, galerinha. Então, pessoal, vamos lá, mais uma videoaula aí, tá? Essa daqui é uma continuação das últimas em que eu vim explicando aí a relação entre parte de estruturação de uma produção de texto e tópico frasal também, né? Que a gente vai trabalhar muito com a relação aí de tese também, entender o que foi, né? O que é a tese, em uma outra videoaula que eu passei para vocês. E como eu tinha prometido para vocês, né, agora técnicas de como desenvolver uma introdução de redação. Essa aula aqui, galera, ela é fundamental porque eu escuto muito por parte de vocês o mesmo questionamento. Professor, eu não sei dar início à minha redação, como é que eu começo minha redação, o que é que eu faço para falar sobre essa temática. Então as técnicas elas já servem justamente para isso, para facilitar aí o início, tá? O processo aí de criação da sua produção de texto. Não esqueçam do que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, tá bom? Essa aqui é um complemento, uma parte vai complementando a outra. Depois eu vou passar para vocês também técnicas de desenvolver aí o desenvolvimento e técnicas lá da proposta de intervenção. Proposta de intervenção é essa, quando a gente for seguir um modelo aí mais voltado para a avaliação do Enem, né? Então isso aí fica mais a par da galerinha que vai fazer lá, que está na terceira série do ensino médio, beleza? Agora, dentro de uma outra característica, né? A gente não vai trabalhar com proposta de intervenção, tá? Proposta de intervenção é para o Enem e aquela técnica lá de paráfrase, que eu já até expliquei para vocês um pouco sobre, né? Ela já serve para, por exemplo, produções de texto, um exemplo, concurso público cai assim, né? É, na maioria das faculdades, quando eles cobram também seguindo esse modelo, tá? Eles não pedem ali uma solução do problema, tá? Igual o Enem pede, que você apresente ali soluções e que divide e faça a divisão das soluções aí em tópicos, beleza? Então vai ter uma aula para cada tipo, para cada parte aí da estruturação de uma produção de texto, tá ok? Essa daqui é como fazer a introdução de uma redação. Então, técnicas. Eu separei para vocês aqui 5 técnicas bem simples, algumas até eu já trabalhei, algumas eu até já expliquei, mas não dessa forma tão detalhada como eu vou fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Então, galera, olha só. Aqui é a proposta. Ao término dessa aula, você será capaz de quê? Qual é a proposta? Né? Qual é a ideia? De que ao término dessa aula você esteja apto aí, no caso, né, a entender a estruturação de uma produção de texto, entender o que não pode faltar nessa mesma introdução, tá bom? Não pode faltar dentro de uma introdução. Tem pontos específicos aí que não podem faltar para que a sua produção de texto ela fique aí rica, né, em relação à parte de conteúdo, que ela tenha ali a sua coesão, que ela tenha ali a sua coerência, tá bom? Então, é o que se propõe no decorrer dessa videoaula, tá? E que você aprenda aí as técnicas relacionadas, né, a como desenvolver também essa parte aí, essa parte inicial da sua redação. Então vamos lá. Então olha só, o que sempre tem na introdução. Lembra das aulas anteriores que eu vim explicando para vocês? O que sempre tem dentro de uma introdução? O que é que sempre tem dentro da introdução? Isso a gente pode pegar tanto as videoaulas que eu já gravei, como também o que a gente já falou em sala de aula, tá? E isso é o que a gente vem falando há muito tempo. Eu não falo nem por mim, eu falo de outros professores que vocês já tiveram aí no decorrer aí das séries anteriores, né? Então, o que a gente tem que ter na nossa produção de texto? A gente tem que ter a tese. O que é uma tese, pessoal? A gente não pode confundir tese com tema, tá? Tese e tema são assuntos totalmente diferentes, são abordagens totalmente diferentes dentro da tua redação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tese, né, a gente vai colocar ali do seu ponto de vista, tá? Vai colocar aí a tese a ser seguida, tá bom? Como assim, professor? Ponto de vista, a tese a ser seguida. Se você vai falar, por exemplo, dentro de você vai fazer uma produção e o tema da sua produção de texto é cotas. Cotas seria o seu tema. Você vê como que é diferente. Cotas seria apenas o seu tema.
Agora, a sua tese é defender esse tema. Você é a favor das cotas ou contra as cotas? Isso é tese, tá? Então existe uma diferenciação muito grande aí entre tese e tema, tá? Então o tema vai estar lá explícito, beleza? Bem abordado, na maioria das vezes ele vai vir contextualizado, com os textos de apoio ali para que você leia e com base nesses textos venha desenvolver toda a produção de texto, né? Aí a parte ideológica vai estar lá, esses textos de apoio, tá bom? Só que a tese é a questão de opinião, tá? Opinião, lembrando sempre, nunca em primeira pessoa, tá? Então, sempre em terceira. A imparcialidade, ela é fundamental dentro de uma produção de texto, porque a gente está falando de uma produção dissertativa argumentativa, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei para vocês, né? Tese e técnica escolhida para iniciar o seu texto. Então, o que tem que ter dentro da introdução aí, basicamente é isso. Tem que ter a tese, você não pode esquecer, o ponto de vista que você vai seguir, o segmento, tá? A sua opinião com relação à temática, tá? E a técnica que você vai escolher. As técnicas, como eu já disse aqui para vocês, galerinha, as técnicas, elas irão aí facilitar, tá? O processo de criação de vocês. Aí vai dar uma facilitada aí com relação àquela dificuldade que a gente vinha apresentando sempre ao início, né? A começar ali, né? O ponto de partida da minha produção de texto. Então, ponto de vista, como eu já coloquei para vocês aqui, né? Tá? É o que? A sua opinião. Então, é a opinião. Então, tese é diferente de tema, ok? Exemplo, como eu coloquei, cotas, né? Então, exemplo, cota seria um exemplo de quê? De tema. Agora, exemplo de tese. Você é a favor ou contra as cotas? Entendeu? Então, é o seu ponto de vista, aquilo que você vai defender. Se você for a favor, né? Aí você vai ter que lá no desenvolvimento gerar os argumentos do porquê você é a favor, tá? Aí, se você for contra, quando você terminar essa parte aqui, que é a introdução, vai lá nos argumentos também e defende o porquê você é contra, beleza? Só que aquela primícia, né, aquele primeiro esboço, aquele ponto de vista, tá? Dessa defesa que você vai fazer lá no desenvolvimento, acontece dentro da introdução, tá bom? Então, esse ponto de vista que você vai apresentar, inicialmente falando, é a tese. Ok? Sua concepção, aquilo que você escolheu, aquilo que você vai defender, beleza? Então vamos lá. Aqui eu coloquei, por exemplo, galera, uma temática, né? É um tema, não é uma tese, é um tema. Então, as problemáticas na saúde pública no Brasil, né? Então, um tema muito abrangente pelas situações que estamos vivendo hoje, né? Então, eu coloquei aqui, vamos falar um pouco sobre, né, essa questão aqui, essa problemática. Se eu colocar para vocês aqui, se eu perguntar isso aqui que eu coloquei, as problemáticas na saúde pública no Brasil, é o tema ou é a tese? Eu esbocei o que aqui para vocês, né? É o tema, né? A tese é se você vai defender, ou seja, vai comprovar que existem essas problemáticas ou que não existem essas problemáticas. Então vamos lá para uma dica, né? Se o tema já vem falando das problemáticas na saúde pública no Brasil, né? Então o tema já está falando que existe problemáticas, ok? Então você tem que estar muito afiado aí com relação à sua concepção, ao seu poder de argumentação, de convencimento, em produzir um texto cujo ele já apresente ali, que apareça o nome problemáticas e que você vá contra, apresente uma ideia, uma tese sua, comprovando, né? Você tem que comprovar, tá? Que essas problemáticas elas são irrisórias ou que elas muitas vezes até nem existem. Então, se a temática já vai falar sobre um problema, tá? Então, siga aquele problema. Fale como se aquele problema, né, seguindo ali uma linha do próprio tema. Então, o tema falou em problemática, siga também essa vertente para desenvolver a sua tese, tá? O seu ponto de vista, em cima de quê? De que existe, sim, problemas na saúde pública no Brasil. Ok? Beleza? Deixando claro aqui, ó, no tema anterior que eu coloquei, no slide anterior que eu falei sobre cotas, a ideia aqui não é a gente estar debatendo, não é um debate, tá?
debatendo sobre as cotas. Eu sou a favor, eu sou contra, né? As problemáticas em relação à saúde pública, que é esse slide, né? Pode ter gente aí que fale que não tenha, né? Eu acredito que não tenha ninguém, mas sempre tem um ou outro que fale que não existem problemas dentro da saúde pública, né? E outros já defendam isso. A questão aqui não é a gente debater, a questão aqui é a gente entender inicialmente o que é tese, o que é tema, que a gente não pode confundir um com o outro, e entender que existem o que? Técnicas que você pode utilizar para desenvolver, tá? Essa ideia principal aí, tá? Que a gente já trabalhou, que foi lá os tópicos frasais, que ela tem que ter a ideia principal dentro, e dentro desse tópico frasal você desenvolver ali a sua tese, que é a sua concepção, o seu ponto de vista. Então a gente não vai debater nada aqui não, tá? É entender isso só, ok? Então, as problemáticas da saúde pública no Brasil é o meu tema. Agora, se você vai defender essas problemáticas, tá? Seguindo o tema, aí é uma concepção sua, tese. Se você não vai defender, você vai contra, né? É o que o tema está falando, dizendo que não existem esses problemas, também é a sua tese. Fiquem acordados aí com relação ao que? O seu poder de convencimento, ok? Então, vamos lá. Então, diversas técnicas aqui que a gente pode utilizar para desenvolver, para criar a nossa introdução. Então, a primeira das técnicas é chamada de técnica de definição. O próprio nome já está falando tudo, né? Definição da palavra-chave do tema. Galera, para que você entenda que a sua introdução ela ficou boa, ficou muito boa, né? Você parte de um ponto. Desenvolveu a sua introdução, você vai lá e apaga o tema dessa introdução. Se na leitura dessa introdução você conseguir entender o tema, mesmo sem haver um tema ali inicial, né? Então isso quer dizer que sua introdução ela ficou muito bem desenvolvida, muito bem elaborada. Você conseguir identificar a temática, o tema da introdução, né? Só lendo a introdução, sem nem ter o tema ali, referente ali, apresentado ali. Então faz esse teste, desenvolve uma introdução, tá? Sobre um tema e pede para que alguém identifique o tema. Eu estou falando sobre o que aqui, nessa minha introdução? Seu pai, sua mãe, a pessoa conseguiu entender, né? Então, olha, isso aqui está falando sobre, sei lá, a saúde pública, né? Que a gente está falando. Isso aqui está falando sobre as cotas, né? Então, a pessoa conseguiu entender, ver ali o tópico frasal, a tese, a ideia principal dentro da tua introdução, é porque sua introdução ficou bem elaborada. Agora, fez a leitura sobre a introdução e mesmo depois dessa leitura você você mesmo que produziu não conseguiu entender, ou até mesmo outros, né? Eu falo de outros porque lembrem-se que outras pessoas irão corrigir as suas produções textuais, tá? Então, no período escolar, os professores, fora da escola, concursos públicos, né, Enem, vestibulares e por aí vai, tá bom? Então, peça para que outros peguem a ideia, o ponto de vista de outros em relação àquilo que você está fazendo. A outra pessoa identificou ali a temática, mesmo sem ela estar presente, é porque a sua introdução ficou muito boa. Assim, decorrente também que a gente vai aprender a fazer desenvolvimentos e conclusões. Então, a primeira técnica aqui chama-se definição. Então, o nome por si só já diz tudo, né? Definir. Você vai definir uma ideia, tá? Você vai definir uma temática. Então, se você vai falar sobre saúde pública de novo, né? Então a gente vai definir saúde é um recurso assim, assado, praticado, é um direito de todos, é um dever do Estado em garantir uma saúde pública de qualidade, é uma pessoa ou um ser que não apresenta enfermidades. Você vai definir ali, tá bom? Então, pode ser a sua definição, obrigatoriamente não precisa ser aquela definição que aparece lá na gramática, tá bom? Então, se você conseguir desenvolver bem ali, dentro de uma linguagem mais formalizada, digamos assim, pode ser, tá? Você não precisa ir lá na gramática para
para conseguir colocar aquela definição específica que aparece na gramática lá, não. Tá? Então, definir algo, falar sobre algo, tá? Então, é a técnica de definição. Eu vou botar um exemplo aqui de cada uma delas. Técnica 2 é apresentando uma interrogativa ou várias. Lembra lá dos nossos tópicos frasais, que tem também um tipo de tópico frasal que ele segue essa linha interrogativa também, aonde você vai perguntar, né? Você vai perguntar, porém a resposta ela tem que aparecer. Você não pode deixar aquilo ali para que a pessoa venha refletir. Isso eu expliquei para vocês. Qualquer dúvida, volta lá no tópico frasal, tá bom? Então, apresentar ali perguntas. Porque a partir do momento que você faz duas perguntas, você pode fazer o quê? Preparar. Nessas perguntas você consegue preparar o seu desenvolvimento. Então você colocou duas perguntas ali dentro da sua introdução, né? Lembre-se que você pode também gerar ali dentro do seu desenvolvimento 2 parágrafos. Então, cada um dos parágrafos pode servir para vir a responder, a colocar ali a resposta, né, dessas perguntas que você colocou. Então, pode vir uma pergunta, como pode colocar várias, né? Agora, se você colocar ali 4, 5 perguntas, foca ali em uma ou duas no máximo, tá? Não precisa você responder, até porque não tem margem para que a gente esteja desenvolvendo tantas respostas ali dentro de uma única produção de texto. Você vai acabar se perdendo. Então, segue uma linha, tá? Colocou 4, 5 perguntas, vai fazer 4, 5 parágrafos para tentar responder, né, cada um dos questionamentos apresentados lá na introdução, tá bom? Então, essa da técnica aqui, você prepara seu desenvolvimento. Você já pode utilizar as respostas como parte desse desenvolvimento, tá bom? Então, você já fez a introdução e já preparou o seu desenvolvimento por meio da pergunta que apresentou na introdução e as respostas que você vai colocar logo em seguida. Apresentando dados estatísticos. Esse daqui, galera, apresentar dados estatísticos, ele é fácil de certo ponto, porque muitas vezes dentro das aulas de atualidades aí eu indico que todos estudem atualidades, tá? Estejam atualizados, porque as avaliações de um modo geral elas seguem uma linha atual, né, contemporânea sobre aquilo que está acontecendo de fato. Então você tem que estar ali afiado sobre essas situações que estão acontecendo, tá bom? Então agora a gente está vendo muitas questões relacionadas aí à política, né? A questão voltada à questão financeira e principalmente a saúde pública, né? Então, assim, a gente foca muito no coronavírus, mas a gente tem que ver aí o que é que está ao redor, né? O que é que essa pandemia, quais os impactos que essa pandemia está causando, beleza? Então, isso aí é até uma ideia para que vocês reflitam e pensem em possíveis temas, tá? Que podem vir a ser temas de produções de texto aí, ok? Então, os dados estatísticos, se você assistiu um jornal, está bem atualizado, e você tem ali na sua cabecinha, prontinho, um número, um dado estatístico que surgiu, né? Que apareceu ali, apareceu num telejornal, tem que ser algo cientificamente comprovado. Você não pode inventar número, não, tá bom? Aí você coloca esse número, esse dado lá, tá? Porque como é um estudo, né? É algo comprovado, cientificamente comprovado, ele pode sim ser utilizado na introdução. Professor, o senhor falou uma vez que a gente só pode usar números, dados e estatísticas lá no desenvolvimento. Sim, para reforçar aquilo que você já disse. Isso não quer dizer que é proibido você colocar um número e um dado lá na introdução, tá bom? Então, aquilo que eu passei para vocês em sala de aula é uma outra técnica de produção de texto. Mas dentro dos exemplos que eu vou deixar aqui para vocês, vocês vão ver que dá para a gente colocar também dados, números e estatísticas lá dentro da introdução. Lembrando uma coisa também, pessoal, eu posso colocar mais de um tipo, uma técnica dessas para desenvolver a minha introdução? Pode. Não é que você, eu só vou fazer sobre definição da palavra-chave do tema aqui e eu não vou em momento algum fazer uma pergunta. Você pode definir sobre o tema abordado e logo em seguida manda aquela pergunta onde você vai
preparar o seu desenvolvimento, tá vendo aí como tudo é um segmento? Preparar ali o seu desenvolvimento e aí responder essa pergunta no desenvolvimento. Pronto, já fez introdução e já está com o desenvolvimento ali encaminhado, tá bom? Ah, fez 2 perguntas lá na introdução, você já tem os 2 parágrafos ali do desenvolvimento para responder. No primeiro parágrafo, responde a primeira pergunta, no segundo parágrafo, responde a segunda. Então, você pode definir e colocar as perguntas, como você pode fazer comparações e colocar números, dados, estatísticas. Então, aí vai de você, tá? Não é obrigatório que tenha apenas uma característica, uma técnica dessas daqui em uma introdução, pode ter mais de uma, tá? Então, dados, estatísticas aí que comprove. Eu vou botar um exemplo, vocês vão ver direitinho. Enumerando, galera, essa aqui, ela aparece de forma recorrente, né? A gente consegue ver aí de forma recorrente dentro das produções que vocês produzem, as produções de texto que vocês fazem. Porque vocês, dentro de uma temática, quando a gente fala de saúde pública, né? Vamos tentar enumerar aqui problemáticas dentro da saúde pública, né? Então, a falta de profissionais bem capacitados, a falta de ambulâncias, a falta de medicamentos, a falta de leitos médicos, né? A falta de, sei lá, a questão de políticas públicas que melhorem essa questão relacionada à saúde, os baixos salários. Está vendo que você está enumerando, você está colocando seguidamente ali vários problemas? Então fica aqui outra dica. Se você for usar essa técnica, tá? E aí dentro dessa técnica você enumerar ali 10 problemáticas, 10 argumentos seguidos, não vai tentar esclarecer esses 10 argumentos lá no desenvolvimento, não. Como eu disse aí lá na interrogativa e em outros exemplos, pega duas problemáticas dessa que você enumerou, tá? Só 2, e aí você vai discorrer, aí você vai argumentar lá no teu desenvolvimento, tá bom? Então, colocou 10 problemas aí com relação a um tema, vou ter que falar dos 10? Não. Não. Como eu disse, não tem margem para isso dentro de uma produção de texto, tá? Você vai perder muito tempo e não vai fazer uma boa redação. Então, escolhe 2 ali que você, entre os 10 que você enumerou, e aí desenvolve lá no corpo do texto, tá? Sobre esses 2 selecionados aí. E apresentando comparações, a quinta técnica. Apresentar comparações, essa daqui é uma técnica que eu falei já com vocês, porém assim, a gente não colocou em prática. Porque essa daí é uma técnica que você vai fazer comparação entre uma situação e outra. Pode ser uma comparação a um fato histórico, né? Então alusivo a algo que já aconteceu, e você vai comparar a isso, a uma questão cultural, né? Digamos que você esteja falando uma redação que retrata sobre xenofobia, né? Então o preconceito aí com relação à cultura de um povo, né? As tradições. Beleza, você começou a falar ali sobre a questão do preconceito que surge aí com relação à fala do nordestino, assim como o preconceito recorrente à fala do carioca, entendeu? Você está começando a fazer comparações, questões culturais, tá? Então, isso pode ser uma técnica também que a gente vai utilizar aí dentro da criação da nossa introdução, tá bom? Então, definição, interrogativa, dados estatísticos, enumerando, né, possíveis argumentos e apresentando comparações. Vamos lá então. Primeira técnica chama-se de definição da palavra-chave do tema. Então, definir, né? Olha só aquilo que eu falei para vocês, né? A questão de não ter o tema, mas você saber exatamente sobre o tema, mesmo sem o tema aparecer. Olha só, tem tema aqui? Não, eu não apresentei nenhum tema. Eu não falei nada. Eu não apresentei uma temática logo no início. Não falei, eu só simplesmente coloquei aqui parte do meu parágrafo. Só isso. Agora, dentro da leitura desse parágrafo, você vai conseguir identificar qual é o tema. Entendeu? Então, quando você conseguir fazer isso, exatamente isso daqui, é porque a sua introdução ela está bem elaborada. Então, vamos lá. O envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários, do ambiente e da idade, embora ainda não tenham sido descobertas as causas precisas que a determinam em toda a sua amplitude e diversidade. Então, qual é o tema aqui
é, é, dessa, desse fragmento de parágrafo aqui, tá? Dessa pequena parte aqui de introdução. O tema, ele é o quê? O envelhecimento, certo? Ali logo no início, ó, o envelhecimento. E logo em seguida, o que é que você faz? Aqui eu estou definindo, né? É uma definição, porque envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários. Tá vendo? Isso aqui é uma definição do que você falou, definição sobre o quê? Sobre o envelhecimento, tá? Então, eu peguei uma palavra-chave, sei a definição dessa palavra-chave, agora eu vou discorrer, vou falar definindo sobre isso, tá? Falar exatamente. Essa é uma técnica utilizada, tá? Para você conseguir ali dar início à sua introdução. Então, digamos que a gente estivesse falando aqui sobre uma redação, a temática fosse algo relacionado aí às faixas etárias, né? Que está aí atrelada à questão de idade, né? Então, a questão da terceira idade, digamos se fosse uma redação relacionada à terceira idade, né? Então você vai estar falando pessoas ali idosas, certo? Aí você já dá início à sua introdução fazendo uma definição da palavra envelhecimento, beleza? Então fica algo técnico e fica algo bem formalizado. Aí logo em seguida aqui você pode misturar as técnicas, né? Que você pode fazer o que aqui? Lançar aqui uma ou duas perguntas onde vai te preparar, vai deixar já pronto os seus argumentos lá para o desenvolvimento, beleza? Vamos lá então. Então, definição, primeira técnica aqui. Segunda técnica, apresentando uma interrogativa ou várias. Então, vamos lá. Desde o início das civilizações, a vertente filosófica tende a encontrar termos e definições para a questão que continua a intrigar e se modificar constantemente. Qual é o real sentido da sociedade? Quais fatores levam as pessoas a agirem e interagirem de diferentes maneiras em seus meios? Então, o que é que eu fiz aqui, galera? Eu estou falando aqui sobre a questão da miscigenação, das etnias, né? Dessa mistura que é o Brasil, que é o mundo, né? Então, eu estou falando aqui de civilizações, eu estou falando de nações, de povo, né? De um modo geral. Então, aqui, de início, falando um pouco sobre essa vertente filosófica, né? Que tenta encontrar aí o sentido para isso. Mas para encontrar esse sentido, o que é que eu fiz? Lancei duas perguntas aqui, né? Qual é o real sentido da sociedade? Quais foram os fatores que levaram as pessoas a agirem e interagirem de diferentes maneiras em seus meios, né? Mudar esses comportamentos em seus meios. Quando eu lancei essa primeira pergunta aqui, né? Qual é o real sentido da sociedade? Dentro dessa técnica aqui, a técnica que eu disse para vocês, que eu já preparei aqui o meu desenvolvimento. Então, o primeiro parágrafo do meu desenvolvimento, ele pode ser a resposta, né? A resposta aqui dessa primeira pergunta que eu fiz. Qual o real sentido da sociedade? Aí, o segundo parágrafo do desenvolvimento pode ser a resposta desse segundo argumento que eu lancei aqui, dessa segunda pergunta. Quais fatores levam as pessoas a agirem e interagirem de diferentes maneiras em seus meios? Tá vendo que a introdução ela prepara o corpo do texto, ela prepara tudo aquilo que você vai discorrer durante o texto. Então, a primeira delas, técnicas que você pode utilizar é a de definição. A segunda aqui agora, interrogativa, onde as perguntas vão te ajudar a desenvolver o desenvolvimento do trabalho, tá? O corpo do trabalho. Então, mais uma técnica aqui para vocês. E ao meu ver, né, uma das mais simples aqui que vocês podem estar utilizando, tá bom? Não se sintam pressionados. O que eu gosto de dizer sempre para os meus alunos é: produção de texto é prática e é prática. Então, ao final dessa aula, começa a desenvolver, começa a criar introduções aí, começa a aplicar as introduções aí dentro das técnicas que eu estou passando e ver qual é aquela que você mais se identifica, tá? Vai ter uma que você vai se identificar, tá bom? Então vamos lá. Apresentando os dados estatísticos, né? Essa daqui é o velho questionamento. Professor, então eu tenho que estar muito bem atualizado para conseguir desenvolver
uma boa introdução, quando eu falo de apresentar dados estatísticos, galera, é muito complicado você tentar fazer o quê? Apresentar um dado hoje, né, em uma prova que só vai acontecer lá em junho. O dado ele muda, né? O número ele muda, certo? Por exemplo, hoje, segundo passou no jornal, né, um dado estatístico, o número de pessoas infectadas no Brasil pelo bendito lá do coronavírus, né, ontem era de 170 e poucos, um exemplo, 170 e poucos mil, só um exemplo. E hoje já 20 mil pessoas, né, apresentaram quadros infecciosos, né, quadros com essa doença, 20 mil pessoas a mais. Então, de ontem para hoje, a estatística mudou, o número mudou. Então, como que eu vou aprender um número se ele pode estar constantemente sendo alterado, né? Aí é que vem. Todas as produções de texto, como eu já disse para vocês, ela vem acompanhada aí de textos motivacionais, aqueles textos, né, que vêm junto com a redação. Então, naqueles textos ali, eles vêm acompanhados também de números, dados, estatísticas, tá bom? Aí é que pega, aí é que é uma linha bem tênue aí que você tem que tomar cuidado. Você pode utilizar aqueles números, aqueles dados, aquelas estatísticas que elas apareceram. Você não pode copiar nada que venha antes ou depois desse número, exatamente como está lá. Então você não pode copiar a palavrinha que vem antes e nem a palavrinha que vem depois. Mas os números, os dados você pode utilizar e encaixar ali dentro da sua ideia, tá bom? Como nesse caso aqui é uma ideia de introdução. Agora vamos ver aqui como foi que ficou a minha introdução com essa característica de dados estatísticos. Em um paralelo com o avanço da qualidade de vida entre os brasileiros e com a enfatização de campanhas preventivas de saúde, tem-se, ainda hoje, um alto índice de pessoas com diabetes. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, lembrem-se que siglas, né, você tem que colocar o significado dessas siglas, tá bom? O corretor ele não é obrigado a saber o significado dessa sigla. Então, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 9 milhões de brasileiros foram detectados com a doença, tornando-se um dado alarmante, já que corresponde a mais de 6% da população. Ok? Esse dado aqui, que foi apresentado em relação aos 6% da população, tá? Isso aqui é uma temática que vai estar trabalhando o quê? Saúde também, mas voltadas ao quê? A diabetes. Então, a temática aqui, ela está relacionada à questão do quê? Diabetes, tá bom? Que é um mal aí que atinge milhões de brasileiros. Esse é um número aqui, é um dado que ele já não sofre tanta flexão, ele já não altera, como, por exemplo, o outro exemplo que eu coloquei, a questão lá dos infectados com relação ao coronavírus, tá bom? Só que mesmo assim, segue essa linha que eu estou falando, tá? Pega o número dado que aparece lá dentro do texto motivacional, só o número e os dados que aparecem lá, e desenvolva a sua introdução, tá bom? Dentro desse número e dado que surgiu, tá? Se você souber de uma estatística aí sim, tá? Aí você pode colocar. Agora, se for uma temática que, igual aquela que eu coloquei, que eu falei para vocês o exemplo, que é algo que muda recorrente de um dia para o outro, né? Por exemplo, bolsa de valores, né? O alta do dólar, a baixa do dólar. Aí tu vai e coloca lá dentro da tua introdução que o dólar estava 5,80, o dólar já caiu para 5,70, né? Então tem temas que eles se flexionam, eles mudam de um dia para o outro. Existem temas que não. E isso é fácil da gente identificar. Ah, tá falando do PIB brasileiro. O PIB ele é medido em quê? No ano, né? Então se você falar do PIB brasileiro de janeiro e você falar dele em junho, pouquíssima coisa mudou. Então se você sabe que pouquíssima coisa mudou entre os números aí, coloca lá aproximadamente, tá? 0,25% aproximadamente do PIB brasileiro, ou aproximadamente 0,25% do PIB brasileiro, e por aí vai. Então, há números que eles não mudam, então, né, a mudança ela não é drástica, ela não acontece de um dia para o outro. Mas se for uma temática como o exemplo que eu coloquei de saúde pública aí, né, do coronavírus, aí sim, aí vai lá e para você não cometer o erro, pega os números, os dados, as estatísticas e usa, tá, aí ao seu favor. Toda redação vai ter. E aí você vai lá e recorre a elas. Não copia nada antes nem depois, só o númerozinho lá. Beleza? Então mais um
modelo aí, que é o modelo de dados estatísticos. Enumerando possíveis argumentos. Esse é o que muita gente acaba utilizando e acaba não se saindo tão bem por querer, lá no desenvolvimento, falar sobre todos os argumentos que foram enumerados. E aí se embilola todo e fala de coisa que não deveria falar e começa a fazer um monte de coisa errada e por aí vai. Então, cuidado. Escolha os argumentos dentre todos aqueles que você enumerou. Um ou dois, tá bom? Então, vamos lá. A máquina pública no Brasil possui um alto custo de investimento na saúde. Porém, o que a população e os profissionais da área observam é uma desvalorização do setor com baixos salários. Numerei 1. Médicos descontentes e sem condições de trabalho. Enumerei 2. Falta de medicamentos. Enumerei 3. Hospitais insuficientes e mal aparelhados. 4. Somados a um atendimento precário, né? 5. Né? Então aí eu estou colocando aí argumentos. Tá vendo que eu enumerei 5 argumentos aqui dentro da minha introdução, falando sobre o quê? Saúde pública. A precariedade aí dentro do atendimento, né? No setor público, no setor da saúde pública. Aí eu vou pegar e vou desenvolver agora, criar um meu desenvolvimento, falando sobre 5 ou 6 argumentos que eu coloquei lá na minha introdução. Você não vai dar, tá? Então pega ali temáticas, temas, argumentos que você numerou aqui, que seja de fácil entendimento. Ah, tu assistiu, sei lá, um jornal ontem e falou sobre isso e tá fresquinho na tua cabeça. Sobre o quê? Ah, a falta de medicamentos. Essa aqui, professor, a falta de medicamentos tá legal, eu consigo falar sobre a falta de medicamentos. Agora, falar da questão das condições de trabalho eu já não dou conta. Agora, dos baixos salários eu consigo também. Porque minha mãe é médica ou é enfermeira, e aí falou da questão de... Ai, cara, vai naquilo que você tem mais segurança. Então, enumerou ali vários argumentos, pega 2, no máximo 2, e desenvolve em cima desses 2, tá bom? Então, basicamente isso. Não utilize mais de 2 porque você vai acabar se perdendo, tá ok? E não vai caber, é inviável você colocar tantas justificativas, tantos argumentos aí para tantos temas. Tá? A sua redação vai ter aí, Ave Maria, 50 linhas ou mais. Vai passar disso, tá bom? Então, enumerando possíveis argumentos. Escolhe 2 aí e discorre dele aí dentro do seu desenvolvimento lá, corpo do trabalho. E apresentando comparações, tá? Então, aqui pode ser quadros alusivos, né? Então, vamos pegar de novo aqui a temática saúde pública, né? Já que a gente está falando muito sobre ela. Então, assim como a gripe espanhola que matou 55 milhões de pessoas, né? A questão do confinamento, né? Das pessoas terem ficado em casa, foi algo que desacelerou a curva, o crescimento dessa doença infecto-contagiosa. Porém, o relaxamento fez com que uma segunda onda de pessoas viesse a ter um maior agravamento, levando a um maior número também de mortos. Assim acontece exatamente com a SARS-CoV-2, né, que é a famosa Covid-19. Então, tu está comparando um fato histórico que aconteceu lá em 1918, se não me engano, com o que está acontecendo agora, né? Então, quando você faz esses comparativos, você tem que ter aí essa questão da alusão, né? Você tem que ter esse conhecimento histórico, beleza? Então, para fazer esse tipo de comparação, você tem que conhecer aí os dois lados, beleza? Vai falar da mulher moderna, né? Em comparação aí à mulher do século XVIII, beleza? Então você tem que ter um conhecimento lá do que aconteceu lá da mulher do século XVIII, beleza? Para você estar fazendo essa comparação em relação à mulher moderna aqui também. Então, por aí vai. E nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, eu apresento também, tá? Mais de uma característica, aquilo que eu falei para vocês. Não precisa seguir apenas uma única linha de técnica. Você pode misturar as técnicas aí para te ajudar na criação da tua introdução. Olha só.
A mortalidade infantil é um tema de grande importância para qualquer país que queira chegar a um real desenvolvimento de sua população. Nações com baixos índices possuem estatisticamente um IDH. IDH é o quê? Índice de Desenvolvimento Humano elevado. Segundo o relatório divulgado pela ONU, Organizações das Nações Unidas, países desenvolvidos como Japão ou Itália possuem um índice de mortalidade infantil inferior a 2%. Na América Latina, há regiões que atingem 6,4%, como Piauí, sul do Pará e Maranhão. Eu estou comparando o que aqui? Os países ditos o que? Né, desenvolvidos aí, né, segundo a ONU, né, Japão e Itália, há o que? A América Latina e a taxa de mortalidade apresentada aí na América Latina, que é de 6,4%. Então, a mortalidade infantil aí no Japão e na Itália é de 2%, e na América Latina é de 6,4%, né? Principalmente nos estados aí do Piauí, lá no sul do Pará e no Maranhão. Aqui eu estou fazendo o quê? Comparativos. Como é que eu vou comparar a taxa de mortalidade infantil com a da Itália se eu não sei que a da Itália é 2%? Então você tem que ter um conhecimento prévio, tá? Professor, esse número aí, esses dois números, 6,4% e 2%, eles apareceram lá no meu texto motivacional. Eu posso utilizar só os números, sim. Agora você não pode fazer justamente pegar a parte toda. Por exemplo, lá no teu texto motivacional está lá, como no Japão ou na Itália possui um índice de mortalidade. Você já está copiando. Agora, se esses 2% que está aparecendo ali, inferior a 2%, for algo relacionado mesmo ao índice, né, a taxa de mortalidade infantil lá nesses países, você pode pegar só esses 2% aí, beleza? Aí entra aquela técnica de paráfrase, que é falar de uma forma diferente, tá? A mesma coisa, ok? Então, uma mortalidade infantil inferior, abaixo, né, de 2%. Já na América Latina, no caso aqui como foi colocado, atinge aí 6,4%, como no Piauí, como em estados do Nordeste, como o Piauí, né, do Centro-Oeste não, desculpa, do Norte, como o Sul do Pará e o Maranhão. Então você tem que criar aí técnicas diferentes para você não repetir, tá? O que exatamente está lá dentro do texto original. Agora o número e o dado aí você pode colocar exatamente igual. Se você souber de cabeça, como eu falei para vocês, aí eu assisti um jornal, eu vi no jornal e o número desse de mortalidade infantil não é uma taxa que ela muda de um dia para o outro. A mortalidade infantil hoje na Itália e no Japão é de 2%, amanhã é de 15%. Não é assim, entendeu? É aquilo que eu falei. A questão da saúde hoje, ela está vivendo essa flexibilidade aí diária, né? Então, todos os dias, novos casos, novos números e por aí vai. Agora, dados assim, eles não mudam de um dia para o outro. Então, se você assistiu, leu num jornal, numa revista, tá? Numa aula mesmo de atualidades que você participou online, né? Então, pode usar aquele dado sim, tá bom? Então, estejam sempre muito bem atualizados, galera. E para que vocês não se percam em relação a essas técnicas aí, façam anotações, façam anotações. Assistam às videoaulas fazendo essas anotações e produzam. De nada vale você pegar aí técnicas de como produzir uma redação se você não coloca em prática ou não faz nenhuma anotação para quando chegar na hora de colocar aquilo em prática também, lembrar dos principais pontos aí abordados aqui, né, dentro da nossa videoaula, beleza? Então estou chegando aqui a 45 minutos, vou me despedir de vocês, tá bom? Agradeço por mais essa videoaula e deixo aqui, galera, uma atividade. Qual a técnica que você mais gostou? Qual a técnica que você teve mais afinidade? Beleza? Então, essa atividade aqui eu vou colocar lá na plataforma para que vocês me respondam. Porque dentro dessa técnica aí é que você vai responder a outra atividade que eu vou passar. Lógico, uma atividade relacionada a uma produção textual. Mas agora eu só quero que você responda essa pergunta. Qual técnica você mais gostou? Beleza? Então,
Espero que tenha ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, estou na plataforma, beleza? Em grupo de WhatsApp, é só me perguntar, teria o maior prazer em responder. Então fiquem com Deus, beijão, tchau, tchau.